Lucas, capítulo 5, de 1 a 10. Todos encontraram, amém? Tem alguém na misericórdia? Então ajuda aí o irmão da misericórdia. Está bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Amém. Glória a Deus. É o chamado dos primeiros discípulos, lá em Lucas, né? Também tem Marcos e Mateus, mas nós vamos para Lucas. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, e de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou um dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. Grave essa frase. E lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram de tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será chamado pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Pai amado, Senhor eterno, te agradeço por essa palavra, Pai. Que nessa noite, Deus, tu venhas continuar a falar aos nossos corações. Tu já grandes obras tem feito nessa noite aqui, Senhor. E eu creio, Deus, que tu continuarás operando, Pai. E que nós vamos sair deste local, Deus, diferente de como entramos, Pai. Que o teu Espírito Santo possa tocar no coração das pessoas. Que não haja nenhuma distração. Que os celulares estejam desligados ou no silencioso. Que as conversas não sejam paralelas. Que, Senhor, tu possa tocar no coração de cada um. Para que nesse momento, Deus, em respeito a ti e a tua palavra, Senhor, todos nós possamos prestar atenção naquilo que tu vais nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O grande chamado. A pergunta básica seria o seguinte: você foi chamado essa noite aqui para quê e por quê? Qual o propósito de você estar aqui nessa noite? Seria para cumprir mais uma tabela semanal no culto, porque você faz parte do hall de membros da comunidade Cristo Maranata, ou você que nos visita, talvez estivesse em casa e dissesse: olha, eu fui tocado por Deus naturalmente, porque ninguém está aqui, porque não existe um propósito. Existe. Se você está aqui é porque Deus tem algo para com a sua vida e com a minha vida. Então você está aqui para você ouvir a palavra de Deus. Mas no fundo mesmo, qual é o propósito, qual o chamado que você recebeu para estar aqui nessa noite? Será que quando você terminar de ouvir a mensagem, passar por aquela porta, essa mensagem vai continuar a trabalhar no teu coração e no meu coração? Que o primeiro a escutar a palavra sou eu, né? Que eu já escutei essa palavra aqui algumas vezes, né? Quando eu estava estudando a palavra. Enfim, qual o chamado? E eu vejo aqui algumas lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Quando Jesus, a palavra de Deus diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente vê que as pessoas estão comprimindo Jesus para escutar a palavra de Deus. Como, pastor, que elas estão comprimindo? Você vai em algumas igrejas, não tem nem lugar para você sentar. Às vezes você fica até em pé. Por quê? Porque são muitas pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Estão ali para escutar a palavra de Deus. Então a gente vê que hoje ainda acontece isso. E a multidão apertava Jesus. E Jesus, ele sentindo que não seria muito produtivo da parte dele, no meio da multidão, levantar a voz para pregar, ou para ensinar a palavra de Deus, ele usa de uma estratégia, né? Ele usa de uma estratégia. Quando eu era pescador, lá em Barbacena,
Eu gostava de pescar na praia, quando eu ia levar meus filhos para pescar, principalmente o Israel, quando ele estava para lá do vento, eu assoviava e ele não escutava. Eu chamava ele, ele gritava e ele não escutava. Mas se ele estivesse a 50 metros de mim, na direção do vento, ele escutava quando eu assoviava e chamava ele. Então, Jesus Cristo aqui, ele usa de um princípio da natureza, né? Ele foi para dentro de um barco, porque a gente sabe que o vento vem do mar, né? Empurrando as ondas para a praia, e com isso traz o som também. Então, olha a inteligência de Jesus, né? E ele estava no local que ele podia alcançar as pessoas. Jesus, nessa noite, ele está num local que ele vai alcançar você, se você não foi alcançado ainda. Basta que você deixe que o vento, com a palavra de Deus essa noite, que o Espírito Santo, ele possa penetrar no seu coração. Você que ainda não teve uma experiência profunda com Deus, só ouviu falar dele, mas nunca teve uma experiência profunda, nessa noite você pode ter essa experiência com ele. E Jesus Cristo, ele contempla ali aqueles 2 barcos, ele chama Simão, o barco de Simão, que era o dono da companhia pesqueira, porque ele tinha alguns empregados, né? Ele diz, vamos aqui entrar no mar aqui para mim trazer a palavra. Então, eu vejo que Jesus Cristo, quando ele chama Pedro, ele viu que Pedro estava ocupado. Ele viu que aqueles homens estavam ocupados, eles estavam lavando as redes, eles estavam cuidando do material de trabalho deles, eram zelosos. Isso chamou a atenção de Jesus também, né? Porque Jesus Cristo, ele olha o nosso zelo com relação à obra de Deus também, né? E Jesus, ele não comissiona desocupados, ele comissiona pessoas ocupadas, né? Essa história de dizer, não, porque Jesus só chama aqueles que não têm emprego, negativo. Jesus chama você que é empresário, você que é funcionário público, você que é professor, você que tem uma atividade e Deus te chama para uma obra, né? Ah, mas eu trabalho muito, pastor, eu não consigo exercer a tua obra. Irmãos, eu visito todo dia 5, 6 clientes pela manhã e raramente eu não toco no nome de Jesus quando eu estou lá com eles. Então a gente pode ser ocupado e ao mesmo tempo Deus nos usar. E Deus, ele comissiona homens ocupados. Aqueles homens estavam ocupados, eles não estavam sem fazer nada. Eles estavam ali lavando as redes, estavam cuidando das redes, por quê? Porque eles tinham passado a noite toda pescando, eles tinham que deixar as redes limpas para poder, na outro dia, à tardinha, eles entrar mar adentro para pescar de novo, a noite toda. Então eles estavam cuidando do seu material de trabalho. Jesus, ele vê ali que aqueles homens são trabalhadores, que aqueles homens são ocupados, que aqueles homens são zelosos, motivados e responsáveis. Naquilo que você vai fazer, eu vi agora, essa semana passada, um empresário, dono de 10 empresas, um homem multimilionário, 90 e poucos anos, já tinha 94, 95 anos, cheio de vigor, cheio de planos para a vida dele. Ele diz, olha, quando você levanta de manhã para fazer aquilo que você gosta, você nunca levanta para trabalhar, porque o trabalho se torna um prazer para você. Quando você sai para evangelizar, que você vai pregar a palavra de Deus, e você tem amor naquilo que você faz, não é pesado, é maravilhoso. Hoje de manhã nós tivemos aqui algumas experiências, fomos muito bem recebidos pela comunidade, numa caminhada, tem alguns irmãos que estão caracterizados aí com a camisinha verde, isso foi da caminhada que nós fizemos hoje pela manhã aqui, foi uma bênção. Fizemos aqui 3 voltas nesse quarteirão aqui, foram 2.100 metros, né? As minhas pernas que eu digo que está doendo para caramba, mas é isso mesmo. Mas enfim, nós demos 3 voltas aqui, e o interessante é que alguns jovens, eles pararam na segunda volta, né? Não vou dizer quem foi não, porque é muito deselegante, né? Mas você que está sentado aí, você sabe que você não conseguiu andar. E o velho aqui com 64 anos, faltando poucos dias para fazer 65, a irmã Iraci, então, num ânimo tremendo, era a primeira da fila, meu irmão. E o Steph tinha que fazer assim para ela, vai, irmã, para trás, que senão ela passava, era dele, a irmã Iraci, tá vendo? E é porque a irmã Iraci é mais nova que eu e muito, né? Glória a Deus. Enfim, então foi uma bênção. Então, aí nós somos bem recebidos, nós distribuímos folhetos, né? Na próxima caminhada nós vamos levar mais folhetos com o nome da igreja, com o carimbo da igreja. Foi um trabalho excelente, parabéns a quem trabalhou, a irmã Adriana, o irmão Steph, Anaí, todos aqui trabalharam, todos, se eu esqueci algum nome aí, não vamos citar todos, mas todos trabalharam, foi uma bênção, né? Aqui vai o meu elogio, e eu gostei demais. Hoje de manhã eu nem ia vir, porque eu passei a noite um pouco febril, e todo doído, e eu disse, não vou não. Eu disse, não, mas eu vou. Me levantei 6h20, tomei meu banho e vim para cá animado só. Não, apesar que de tarde eu tive que me deitar para dormir um pouquinho, né? Porque senão não dava para vir aqui. Mas enfim, então aquilo que você faz, então Jesus, ele viu naqueles homens pescadores alguns pontos positivos na vida dele. Jesus olha para você nessa noite, ele vê que você tem pontos positivos. A gente tem a mania de olhar só os negativos,
Mas Jesus Cristo, Ele olha os positivos. Jesus Cristo, nessa noite, Ele está olhando os teus pontos positivos, e é nesses pontos que Deus quer trabalhar na tua vida, quer trabalhar na minha vida. Então, Ele comissiona pessoas ocupadas, Ele olha para as pessoas que são zelosas com seus instrumentos de trabalho, motivados e responsáveis com a obra. Deus não usa desocupados. Deus não usa desocupados. E a gente vê aqui que Jesus, ele chega para Pedro, e depois de entrar no barco, pediu que se afastasse um pouco, e pregando ao povo, depois ele disse, vá para as águas mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Às vezes a gente quer viver no raso. Eu não sei se Pedro, se a equipe dele estava pescando no raso, eu creio que não, eles deviam ter ido muito fundo, né? Mas Deus estava aguardando a pesca maravilhosa para de manhã, não era para de noite. E nessa noite, Deus está aguardando a pesca maravilhosa, não foi para durante o dia, foi para agora à noite, na sua vida e na minha. Glória a Deus. Então, ele estava ali. Então, ele disse para Pedro, olha, vamos para as águas mais profundas. A gente não pode viver uma vida de 20, 30 anos no Evangelho, vivendo no raso, com a água pela canela, com medo de entrar na água, com medo de fazer a obra, com medo de se lançar na obra. Ah, porque eu vou me decepcionar, meus irmãos. Se a gente for pensar em decepção, a gente não sai nem do canto. Nós não estamos para agradar homem, nós estamos para agradar a Deus. Ele é que tem que ser agradado, Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Então, aí ele diz, vamos para as águas mais profundas. Então, é necessário, muitas vezes, que a gente vá buscar profundidade na palavra dEle. Profundidade na busca da palavra dEle. Não só na terça-feira ou na quinta, no culto de doutrina, com o pastor Irã, ou na terça, com os irmãos aqui, que tem sido uma bênção, irmãos. Está dando 30, 40 pessoas aqui na terça-feira. Quinta-feira também, muita gente. As pessoas estão motivadas para estar aqui. Enfim, não é só nesses dias. É quando você sair daqui, você se aprofundar mais, você buscar mais a presença de Deus, amém? Então Deus quer que a gente entre nas águas profundas. Nós temos que deixar de ser rasos. Às vezes nós somos muito rasos. Às vezes nós queremos, é mais fácil, né? Você vai para o mar tomar banho, você fica ali com água nas canelas, com medo da onda, a onda vem, tu corre para a areia. E às vezes na vida espiritual é isso, Deus manda uma obra para você, e você corre dessa obra, porque às vezes acha que não tem capacidade. Meus irmãos, quando Deus te chama, Deus vai te capacitar. Agora, busque a capacitação, né? Deus, Ele quer pessoas capacitadas na sua obra, e a capacitação que nós vamos conseguir é nessa palavra aqui. Essa palavra nos capacita, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos faz crescer. Essa palavra, ela faz que a gente tenha uma vida e abundância. Então, para aqueles homens irem com Jesus, eles se tornaram persistentes, porque eles disseram, mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Às vezes a gente quer usar de argumentos para ter desculpa. Pastor, vamos fazer um evangelismo aqui, vamos levantar o povo a fazer evangelho. Aí uma pessoa se levanta e diz, não, esse negócio não dá certo não, ninguém gosta de levantar cedo. Irmãos, hoje nós estávamos, acho que umas 30 pessoas aqui, bem cedinho da manhã, 7h15 já estava cheio aqui, bastante gente, né? Então, basta a gente se motivar para fazer a obra de Deus. Então, sempre vem aquela palavra assim que é contrária, né? Aí Pedro chega, mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando, nós passamos a noite e nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes, porque ali quem estava mandando era Jesus. Quando Jesus diz para você fazer, quando Jesus diz para mim fazer, para cada um de nós fazermos a obra, é porque Ele vai à frente, é Ele que vai executar, porque o próprio Jesus disse, olha, vocês sem mim, vocês não podem fazer nada, sem mim, nada vocês podem fazer. Nós temos que ter dependência de Deus, no sentido de confiar nele, que Ele vai à frente, mas também nós temos que ser persistentes e corajosos. A obra de Deus, ela é feita com coragem. Se eu tivesse me acovardado hoje de manhã, eu passei a noite com dor de cabeça, ainda estou com dor de cabeça aqui, meus irmãos. Eu não tinha vindo de manhã. Precisa de coragem, às vezes, para você pegar essa matéria que gosta de rede, né? Depois que o cara passa dos 60, a rede é o melhor lugar do mundo. Coisa boa é uma rede para se balançar, né? E eu levo a minha rede lá para o campo de aviação, lá. Ontem mesmo eu levei, lá me deitei na hora do almoço, fiquei lá uma meia hora deitado. Mas é isso mesmo, mas a gente se acomoda. Então a gente precisa ser corajoso. Na obra de Deus, quando Jesus chama a gente para águas mais profundas, nós temos que confiar, porque é Ele que vai segurar na nossa mão. Se as águas são fundas, mas a mão de Deus nos segura e nos sustenta. E se Ele mandar você andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas.
porque nós temos que confiar, ou a gente confia, ou a gente não confia, e nós precisamos confiar no Senhor, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Se dependesse da vontade do homem, se dependesse do pessimismo, nós não estaríamos nem sentados aqui nessa igreja, talvez cada um tivesse as suas igrejas por aí, e a comunidade Cristo Maranata tinha morrido, mas quem está nessa igreja é o Senhor Jesus, e essa obra é dele, e a porta que ele abre ninguém fecha, diz o Senhor. Deus abriu essa porta, e Deus quer que a igreja passe por essa porta, marchando em rumo ao reino de Deus, amém? E para isso precisamos ser persistentes e corajosos, e determinados naquilo que nós queremos fazer. Nós precisamos de determinação, nós precisamos de continuidade nas nossas vidas. Nós somos muito bom do Senhor do bom começo, mas o Senhor do bom fim está complicado, né? Nunca termina, você faz planejamento em fevereiro, janeiro, e quando chega na metade do ano parece que esqueceu tudo, mas a gente precisa persistir, persistentes, corajosos, determinados. E ele estava ali, né, usando a própria natureza, mostrando aos homens, e manda ir para as águas profundas, né? Jesus, ele nos chama, muitas vezes, e às vezes nós temos que entender, que se ele nos chama para as águas profundas, nós não temos que ter medo de arriscar. A gente tem medo de arriscar. Irmãos, a gente tem muito medo de arriscar na obra de Deus, mas não é assim não, a gente precisa arriscar, porque o risco é do Senhor, não é nosso não, Ele é que está à frente, e aí Ele ordena, lancem as redes. Aí Simão vai e argumenta, né, que nós já falamos, e às vezes a gente quer encontrar desculpas para não fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Mas Pedro, ele reconheceu uma coisa, que ele estava diante de Jesus, e toda a autoridade é dele, e quando ele determina, ele faz. Se ele diz que vai abrir uma porta para você, pode ter certeza que ele vai abrir a porta, não importa quantos ferrolhos e quantos cadeados tenha, Jesus Cristo, ele quebra ferrolhos, ele quebra cadeados, e nessa noite, se o teu coração está fechado, tem algum cadeado da incredulidade ou qualquer coisa, Jesus Cristo, ele vai quebrar nessa noite, todos os cadeados, e ele obedeceu. Interessante que eu aprendi uma coisa aqui, Jesus Cristo líder, né? E ali houve uma obediência, né? E para que um liderado, e naquelas alturas ali, Pedro ainda não tinha sido comissionado, mas ele naquele momento, ele enxergou na pessoa de Jesus, um líder, então ele viu que ali tinha um líder, e sobre a autoridade daquele líder, sobre a obediência e confiança nele, porque é importante que a gente confie nos nossos líderes. Se eu não confiar no pastor Irã, como é que vai ser? Eu tenho que confiar nele, e eu confio nele, ele sabe disso, entendeu? Então é preciso que a gente confie nos nossos líderes, que a gente entenda que às vezes a gente pensa de uma maneira, mas Deus faz com que os nossos líderes tenham uma visão mais adiante de nós, né? E a gente vai e obedece, a gente precisa obedecer, e Pedro obedeceu, e por a obediência de Pedro, porque lá no versículo 5, do capítulo 5, diz, porque tu que está mandando, vou lançar as redes. Então ele lançou as redes, e pela obediência dele, aquelas redes se encheram de peixes. Eu imagino, acho que Pedro nunca tinha feito uma pescaria daquela, né? Porque uma pescaria que vai encher 2 barcos, a tempo de afundar, era muito peixe. E o que eu aprendo ali? Porque quando ele se viu naquela situação, ele chamou os outros do outro barco para ajudar. Ele não foi egoísta. Às vezes nós estamos sendo abençoados na obra de Deus, a gente quer guardar essa bênção só para nós. Nós precisamos dividir essa bênção. Nós precisamos dividir essa bênção. E Pedro, ele foi abençoado ali, ele quis dividir as bênçãos, porque aqueles que estavam com ele, que passaram a noite pescando, não tinham pescado nada. Se ele fosse uma pessoa egoísta, ele dizia assim, não, vocês se virem, quem está com Jesus sou eu, né? Vocês que se virem, eu já estou com meus peixes aqui, não tem problema não, eu vou juntar o que dá, e o resto eu vou jogar no mar de novo, que estão vivos, entendeu? Então, às vezes é preciso que a gente divida para poder multiplicar, que a gente some para poder multiplicar, porque quando nós temos essa unidade, e nós temos essa generosidade, e a liberalidade, né? Deus, ele se agrada disso. Você recebeu uma bênção? Divida conosco essa bênção, né? Se for um sorvete, não me ofereça, porque eu não estou comendo açúcar, viu? Mas se for uma bênção assim, um testemunho maravilhoso, para poder me edificar, para poder edificar a igreja, vem à frente, dê o seu testemunho. Irmãos, eu era dirigente de uma congregação lá em Marituba, no Pará, logo no começo da minha fé, meio neófito ainda, né, meio leigo nas histórias, ainda estou aprendendo, né, mas eu não tinha conhecimento de nada.
E eu fazia parte de uma congregação, a Adriana sabe qual é a igreja, né? Vou dizer não, só começa com B, né? E lá são tudo, né, prelúdio, pós-lúdio, antilúdio, aí vai. Ali é um negócio mesmo assim, segue a regra da ordem de culto. Aí uma senhora se levanta lá, pastor, eu quero dar um testemunho. O meu pastor presidente estava sentado assim, como o Miranda está sentado. Ele olhou para mim como se quisesse recriminar. Eu fiz assim para ele, calma, pode vir, minha irmã, vem cá. Ela chegou aqui, virou para frente da igreja e disse, olha, é o seguinte, nessa noite, essa palavra tocou no meu coração, e eu quero entregar aqui no púlpito para o pastor, eu não era nem pastor, né, me chamava para o pastor aqui, o meu cachimbo. A partir de hoje eu não fumo nem escondido, nem na frente de ninguém. Botou o cachimbo em cima do negócio. Adivinha qual foi o tema da pregação? Traga seu cachimbo também. Viu? E aquela irmã se converteu verdadeiramente. Então, nós temos um cachimbinho para entregar de vez em quando, viu? Aí, se eu fosse uma pessoa radical, dissesse, não, irmã, olha, a senhora não pode atrapalhar o culto, sente aí, fique aí sentada, depois a gente conversa. Olha só, um legalismo, né? Ela ia sair triste da igreja, talvez não voltasse mais e continuasse com o cachimbo dela. E assim Deus faz. Então, a gente precisa dividir as nossas bênçãos. Ele chamou e ele foi companheiro, ele foi liberal, ele foi generoso. Pedro foi generoso. E vocês pensam que Jesus não estava olhando isso? Será que Jesus não olha para nós quando nós somos generosos, que nós somos fiéis, que nós somos bons, que nós procuramos ser bons com as pessoas, né? Bom só existe Deus, mas a gente pode ter um pouco de bondade também. Eu não acredito que o homem seja de todo ruim, não. Porque eu já vi manifestações de pessoas que extremamente ruins, mas que no momento de um relance tem algo de bom. Todo mundo tem algo de bom na sua vida. Basta ser despertar. O brasileiro, ele é de uma forma tremenda, né? Qualquer catástrofe que está tendo, o brasileiro se prontifica em trazer donativos, né? E às vezes é obrigado até o governo dizer, não traga mais porque já tem demais. Mas já tem outros aí que estão pedindo oferta lá para o negócio da barragem que estourou lá, que os caras estão dando conta, né? Vocês imaginam o que está acontecendo, né? Então tem gente que se aproveita também da miséria dos outros. Mas enfim, mais importante que haja esse companheirismo. A igreja do Senhor, ela precisa disso. Quando você recebe uma bênção, meu irmão, que você foi abençoado, traga essa bênção para a igreja, divida com a gente, né? Claro, se o irmão receber uma herança assim de uns 10 milhões de reais, não se preocupe não, irmão, só faz entregar o dízimo já está bom, viu? Brincadeira, irmão. Mas é isso mesmo, a gente precisa dividir, porque não é só a parte financeira não, isso é brincadeira, mas é a parte emocional, é você dar um abraço numa pessoa, né? Você procurar se aproximar da pessoa, você procurar ajudar, enfim. Então, Pedro, quando ele viu aquela manifestação, né, que depois que ele viu tudo aquilo, ele se prostrou aos pés de Jesus e adorou a Deus, temeu a Deus. Pedro disse, ó Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Pedro, ele não se sentia digno daquela bênção, né? Aí Jesus disse, não temas, Pedro, não temas, né? E ele vai ver ali, a gente vê como é que Pedro se prostrou ali, Jesus olhando para ele. Jesus viu que Pedro era um adorador. A palavra de Deus diz, importa que Deus esteja atrás de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, né? Pedro foi submisso, Pedro foi humilde, ele soube reconhecer a sua pequenez, o seu pecado, ele se sentiu pequeno, ele estava ali reconhecendo e temente a Deus. É o que às vezes falta em nós, é o temor ao Senhor. Nós precisamos temer a Deus. O que é o temor a Deus? É o medo? O temor a Deus é o respeito a Deus, né? Às vezes a gente deixa de fazer algo errado porque nós temos respeito a Deus, porque nós temos amor a Deus. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas erradas na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, mesmo depois de adulto, porque eu tinha os ensinamentos do meu pai e porque eu amei e amo meu pai ainda, mesmo ele partindo para a glória, ao ponto de cuidar dele até os últimos minutos de vida. Então eu fazia aquilo por amor e também temor a ele, para não entristecer ao meu pai, quanto mais a Deus, né, que a gente não pode estar entristecendo, né, e os companheiros deles também temeram. Aí Jesus chega e chama Pedro para ser pescador de homens. Interessante, em Lucas, ele fala, diz assim, Jesus disse a Simão, não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. Em Lucas ele fala assim, já lá em Mateus ele chama
sigam-me, que eu os farei pescadores de homem. Aqui ele usa no plural. Mas eu queria usar aqui, no caso de Pedro, porque vamos levar em consideração que ele não tenha chamado todos, tenha chamado só Pedro, como diz em Lucas. Por que que Jesus só chamaria a Pedro e não chamaria os outros? Embora eu creio que ele tenha chamado, mas vamos dizer que ele não tivesse chamado. Um exemplo, eu quero usar esse exemplo fictício, para que a gente possa tirar algumas lições. Será que esse chamado seria só para ele? Quando Deus chama uma pessoa para ser líder, para fazer algo na obra dele, né? Ele chama você, coloca você num cargo de liderança, e as pessoas que estão em volta de você, vendo aquilo que Deus faz na sua vida, a autoridade que você, a obediência que você tem à autoridade de Cristo, a submissão, a unidade, o companheirismo, a liberalidade, a generosidade, a humildade, a submissão, todas essas características, os liderados estão vendo nas nossas vidas. Então eles seguem, porque ali os outros homens, Tiago, o filho de Zebedeu, João, seu irmão, enfim, aqueles que estavam ali, eles podiam dizer, não, Jesus, ele que vai, nós vamos continuar pescando, nós somos uma empresa de pesca, a gente precisa continuar pescando. Mas a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram o barco e seguiram a Jesus. Por quê? Porque eles se sentiram atraídos pelo Mestre, eles viram o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E muitas vezes, irmãos, a gente recebe tantas bênçãos de Deus, a gente recebe bênçãos maravilhosas, que a gente faz uma avaliação, faz uma autoavaliação da vida da gente, e a gente diz, será que eu estaria aqui se eu tivesse continuado com a vida que eu tinha? Com a vida que eu levava? Eu, pelo menos, já tinha morrido. Eu não tenho nem dúvida que eu já estava osso seco lá no Parque da Paz, porque a minha vida era um pouco desmantelada, com alcoolismo e drogas, entendeu? Então, então eu tenho que ter uma gratidão tremenda a Deus, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por aquilo que Deus fez, de ter restituído meu casamento com a minha mulher, fizemos 40 anos de casado agora, essa linda mulher que está ali, eu nunca mais falei, ó, maravilhosa, viu? Enfim, então, Deus restaurou minha vida, Deus me deu um pastorado sobre meus ombros, para ajudar o pastor Irã, para ajudar a comunidade, Deus me deu 3 filhos e uma filha maravilhosa, Deus me deu os irmãos aqui, dessa igreja que eu amo também, que eu me sinto bem aqui, glória a Deus por isso. Então isso é gratidão. Então nós precisamos entender isso, né? Que nós temos que ter exemplos, porque um líder é seguido pelos seus liderados, pelo seu exemplo. Não é aquela história, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não. Faça o que eu digo e faz o que eu faço também. Faça o que eu faço também. Irmãos, na obra de Deus, na casa de Deus, não existe espaço para desocupado. Nós temos sempre algo para fazer na obra de Deus. Você, não, mas eu não tenho um cargo na igreja, irmãos. Não queira cargo, queira cargas. Uma vez lá em Belém do Pará, numa reunião que teve lá na igreja, era culto de negócios, né? Eu não sei como é que era, mas assim, né, Adriano? Então eu levantei lá a voz a respeito de um problema que tinha na igreja, de uma pessoa que estava numa situação difícil e não queria se corrigir, e a igreja disciplinou pela palavra que eu dei, não eu disciplinei, quem disciplinou foi o pastor, a igreja toda se revoltou contra mim. Quando foi lá na reunião de negócio da igreja lá, quando foi escolher a diretoria, tem a história do declínio, né? Vou indicar fulano, vou indicar ciclano, vou indicar não sei o que tem. E eu só fiquei olhando, ninguém me indicou para nada. E na época, minha gestão era diretor de evangelismo. Lá tem um negócio de diretor de evangelismo, é o nome, diretor, né? Você pode deixar a pessoa mais diretor, apóstolo. E quando eu vi, eu não fui chamado nem para ser varredor da igreja, glória a Deus. Mas não tem nada não, irmão. Para evangelizar, eu não preciso de cargo. Para ajudar na igreja, receber um visitante, eu não preciso de cargo. Irmão, deu janeiro, deu fevereiro, quem ficou no meu lugar como diretor de evangelismo, parou a obra, aí eu peguei a obra sem ter cargo, sem nada, e tocamos para frente, não precisa de cargo, meu irmão, aí eu criei lá o slogan na igreja, menos cargos e mais cargas, e botei no mural da igreja, é atrevido, né? Menos cargos e mais cargas, que Jesus quer que a gente carregue as cargas uns dos outros, cargo não leva ninguém para frente, né? Pastor, diácono, presbítero, todos nós somos iguais, ninguém é diferente de ninguém aqui, todos nós aqui estamos nivelados diante de Deus. Agora, as responsabilidades que às vezes são maiores, né?
que Deus coloca nas mãos dos líderes da igreja. Mas, enfim, então Pedro ali mostrou-se um líder. Por quê? Porque os seus funcionários o seguiram também, porque eles podiam ter dito, não, eu não vou. Chamou foi tu, Jesus. Chamou foi tu, Pedro. Jesus chamou foi tu. Eu não vou não, ainda mais agora que tem esse monte de peixe aí, eu vou vender agora que eu vou ficar por cima da carne seca. Né? Basta ganhar um pouquinho mais, às vezes a pessoa até esquece que está na igreja. Mas, enfim, mas é verdade. Eu conheci um irmão lá em Belém, que ele era dono de uma padaria, e ele começou a comprar caçamba, e com essa história de comprar caçamba para lá, comprar caçamba para cá, não tinha mais tempo de ir para a igreja. Acabou o quê? Se desviando da igreja. Por quê? Por que se desviou da igreja? Que é porque colocou os olhos naquilo que não é a verdade. Eu sei que é dura essa palavra, mas é assim mesmo. Né? Eu sou um pregador que eu não gosto muito de pisar em ovos, não. Falo aquilo que Deus manda eu falar, eu falo. Falo para mim mesmo também. Tem vezes que eu olho para o espelho e digo, tenha vergonha. Está passando com o sinal fechado. Vocês já fizeram isso, já olharam para o espelho e mandaram ter vergonha? Principalmente fazer chega no espelho, pai, tenha vergonha, rapaz. Tu fez isso hoje. Faz uma autoanálise com você mesmo. Mas isso mesmo. Se nós não reconhecemos os nossos erros, nossas falhas, como é que nós vamos melhorar? Hoje falamos sobre isso, a palavra do pastor Isaac, né? Falou sobre isso, não transferir culpa, a culpa é nossa. Nós somos homens, somos falhos, somos pecadores. Nós erramos, mas Jesus Cristo acerta a nossa vida. Eu tenho um tio que morreu, que dizia assim, pau que nasce torto, morre torto. E um dia, e até a cinza de banda, né? Um dia eu me encontrei com esse tio, queria dizer para os outros que pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré, ele endireita, está aqui um endireitado aqui, e no dia que eu virar cinza, vai ser uma cinza bem retinha em direção ao céu. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus coloca na sua mão, da missão que nós estamos recebendo. Não tenha medo se nessa noite você está recebendo uma palavra e você sente no seu coração que você precisa tomar uma decisão para Jesus, que você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que o maior investimento que um homem faz na vida e a maior decisão da vida de uma pessoa é entregar os caminhos ao Senhor. Porque só assim nós temos a vida transformada. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus, Ele renova as nossas vidas, Deus renova até a nossa fisionomia. Quem já viu aqui a foto do meu cunhado antes e depois do Maurício, se apavora, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus, Ele transforma até a nossa fisionomia. Davi dizia, enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos se apodreciam, né? A pessoa fica doente. A gente precisa jogar tudo para o alto e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, me ajuda, Senhor, eu não estou conformado. A pior coisa que existe na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de um crente, é se conformar como está vivendo. Você está conformado de vir na terça-feira? Você está conformado de vir na quinta-feira? Você está conformado de vir só no domingo, ou de a cada 15 dias? Pois desconforme isso tudo. O que é conformado com a forma, né? Vai fazer aquelas placas de concreto, faz 1000 placas do mesmo jeito, porque ela é conforme, ela está conformada, ela está formada, e às vezes a gente começa a ficar formado, a gente começa a se acomodar, e nós não podemos nos acomodar. Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas que temos que nos acostumar com os grandes desafios. A comunidade de Cristo Maranata está sendo chamada para uma grande obra. Irmãos, olha, Deus tem me mostrado nesses dias que Deus vai levantar aqui até crianças para falar das coisas de Deus, do reino de Deus. Deus vai levantar aqui pessoas dispostas a pregar o evangelho, tanto aqui quanto em Recife, como no Brasil inteiro. Deus, Ele quer trabalhar na vida daqueles que se colocam diante dEle para fazer a obra. Mas não se conforme, seja um inconformado, no bom sentido, é claro, né? E a gente vê o chamado que eles receberam. E eu pergunto, qual o chamado que você recebe nessa noite? Nós temos alguns chamados aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante. Moisés, que foi chamado especialmente para tirar o povo da escravidão do Egito. Êxodo 3,10 diz, vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, neto de Faraó, na ciência do Egito. O homem era letrado. Moisés não era pouca coisa, não. Moisés era muito... Existem cálculos matemáticos ainda hoje que os matemáticos não conseguem decifrar
lá do Egito há 4, 5 mil anos atrás, irmãos. É uma cultura muito avançada na época, que Moisés estava ali, Moisés foi para o deserto, passou 40 anos, depois mais 40 anos, Moisés, ele realmente recebeu o chamado e obedeceu a Deus, porque para ele era cômodo, ele ficar ali ia ser o faraó na linha sucessória, né? Se ele pensasse nele, na grandeza do Egito, ele tinha ficado lá como um faraó no futuro. Josué foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida, Josué 4, Josué foi chamado, Jonas foi chamado para pregar um povo estranho às alianças de Deus, o povo de Nínive. E todo mundo sabe da história, que ele se desvia para Tarsis, e depois ele é jogado no mar, e um grande peixe engole ele é vomitado na praia, depois ele vai lá, prega, o povo se arrepende, depois ele vai lá para o morro esperar que Deus derrame fogo lá. E Deus não derrama fogo, e ele se entristece, fica com raiva de Deus. E é assim, às vezes você prega o evangelho para a pessoa não aceita, a pessoa diz, vai para o inferno, né? Não é assim não, meu irmão. Tem que ter calma. Aí Deus fez crescer uma boboeira lá, à noite o bicho foi, deu, comeu, morreu, e ele se entristeceu. Ele disse, mano, você, Jonas, não criou, nem plantou, nem nada essa boboeira, você ficou triste por ela e esse povo. Não, eu não deveria me compadecer dele, né? Elias estava na 12ª junta de boi, na 12ª, né? Aí ele foi chamado por Deus, ele queimou os carros, e matou os bois e ofereceu em holocausto. Ele não quis nem saber de prejuízo material. Talvez aqui um arado daquele custasse muito dinheiro, né? Porque era uma ferramenta da época, mas ele foi. Eliseu é convocado por Elias e lança a capa, ele mata os bois e alimenta o povo. 1 Reis 19. Os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para estar ao seu lado também para serem os primeiros fundamentos da igreja. Todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Por exemplo, Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado como Senhor, segundo a tradição da igreja, entendeu? Paulo parece que foi jogado no óleo quente, né? Não sei, eu sei que tem até um... Hein? Foi degolado? Foi, perdeu a cabeça. Pois é, então é isso. Mateus é chamado para ser discípulo do Senhor, Mateus 9:9. João Batista, que foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias, preparando a sua vinda. Atos 9, Paulo, o apóstolo dos gentios, foi chamado pelo Senhor para sofrer pelo seu nome. Hoje a gente vive uma vida cômoda, irmãos. Hoje nós podemos nos congregar na igreja, nós entramos e saímos, não somos perseguidos por nada. Uma igreja dessa aqui lá, perto do Estado Islâmico, meu filho, era muita cabeça rolando, né? Porque nós íamos ser mortos. E hoje, nesse momento agora, eu estou falando aqui, tem pastores sendo assassinados. Tem missionários sendo mortos. E nós, com toda essa liberdade que nós temos, irmãos, às vezes dói no meu coração isso, toda a liberdade que nós temos de proclamar o nome de Jesus, de falar das grandezas do reino, às vezes nós nos calamos, nós fechamos os nossos lábios, nós guardamos somente para nós a bênção. Eu já tenho a salvação, para que eu me preocupar com a Dona Maria, com a Dona Chica, com o seu Francisco? Por que eu me preocupar com o João, com o Paulo? Eu não tenho que me preocupar com a minha família, eles que se quiserem, nós precisamos entender isso. A igreja do Senhor foi chamada para que ela possa marchar em direção a este mundo e levar a palavra do Evangelho. Qual o seu chamado nessa noite? Para que você foi chamado? E você que ainda não teve uma experiência com Jesus, que você veio talvez nos visitar nessa noite, você já tem escutado a palavra de Deus, você já tem recebido mensagens, você recebeu até apelo em algumas igrejas que você passou, e você não conseguiu entender o que você precisa para ter salvação. Será que você precisa morrer para receber a salvação? Não, você precisa de 3 coisas nessa vida. A primeira delas é reconhecer que é pecador. A primeira delas é reconhecer que é pecador. Se nós não nos reconhecemos pecadores, se nós nos achamos o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, que nós não precisamos de Deus, então Jesus não morreu por você. Você precisa, eu preciso, nós precisamos reconhecer. Então, a primeira coisa que o homem precisa é reconhecer que é pecador. A igreja em pé.